Hoje eu vim te fazer uma pergunta que eu não sei se você vai saber responder de primeira. Em que fase da sua vida você está? Você está vivendo de uma forma robótica? Dando conta de tudo, porque tem que dar? Se esforçando ao máximo, por maior que sejam as dificuldades, você sente que dá conta? Ou você já está na fase que você já está exausto? Já tomou consciência de quanto você luta, de quanto você corre atrás das coisas que você precisa, de quanta coisa você tem que lidar, mesmo sem querer. E você já está olhando ali para o futuro e falando, eu não vou dar conta, se isso durar muito mais. Ou você já passou por essas duas fases, já chegou na exaustão total, e essa dor te levou a fazer algo. Olhar para você, se perceber, ir atrás de uma terapia, de alguma pessoa que pudesse colaborar com você, alguns vídeos na internet, que pudessem trazer para você um pouco mais de consciência, um pouco mais de esperança, para ver que de outras formas você pode viver a vida. Ou você já participou desse processo um pouco mais intensamente, de autoconhecimento, já se percebeu, já sabe que não quer mais sentir isso, que não quer viver na exaustão, que não quer mais ser triste. Você busca por prazer, por felicidade, por harmonia, por paz. E está fazendo um trabalho em cima disso, para alcançar esse objetivo. Está se percebendo, está buscando conhecimento, está indo atrás de outras formas de lidar com tudo que o externo exige da gente. Ou você já está em paz, harmonia, tranquilidade. Hoje eu posso falar para você que eu estou nessa fase. E eu vou te contar um segredo que eu duvido que você saiba. Para chegar nesse lugar de paz, de tranquilidade, de felicidade, de harmonia, você não precisa tirar tudo que te incomoda. Hoje ainda tenho desafios. Eu posso dizer que os mesmos que eu tinha alguns anos atrás. Eu não sou famosa. Eu sou a mesma pessoa de alguns anos atrás. Eu não sou rica, eu não sou milionária. Tenho a mesma quantia que eu tinha alguns anos atrás. Nada na minha vida mudou intensamente, como eu pensei que fosse necessário para me trazer essa paz. Pelo menos externamente nada mudou, mas internamente tudo mudou. Eu vou contar para vocês algumas coisas que eu utilizo e que talvez possa fazer sentido para vocês. Uma das coisas, eu observo os meus pensamentos. Eu observo para onde eles querem me levar. Porque normalmente eles me trazem medo, me trazem ansiedade, me trazem angústia. E eu não quero mais viver isso. Então, quando eu estou percebendo um sentimento desagradável, automaticamente, depois de muito treino, eu observo os meus pensamentos. E eu vejo para onde eles querem me levar. E eu paro eles ali. Chega. Por hoje tá bom. Você não vai mais me levar para aquele lugar que eu não quero viver. E quando eu dou essa ordem, ou quando eu tenho essa intenção de escolher o que eu quero viver, eu já sinto novamente essa paz e essa harmonia, que é o lugar que eu busco ficar. Esse é o principal recurso, por onde você precisa começar. Você precisa ter a consciência de que você não é os seus pensamentos. Você precisa se desconectar deles, ser a terceira pessoa que observa esse corpo que pensa, que sente e que age. Você é uma grande consciência. E quando você observa dessa terceira pessoa a sua vida, você não se conecta diretamente com as emoções. Você não se envolve intensamente com as emoções. A não ser que você queira que seja uma escolha, no caso de uma emoção boa. Então, esse é o meu segundo recurso. Observar os meus sentimentos. E olhar para aquilo sem mergulhar neles. Porque eles também podem me levar para aquele lugar de sofrimento que eu escolho não estar mais. Então, esses processos são todos ativos. Eu me observo e eu escolho não agir e não sentir como eu vivia antes. Eu escolho pela paz, pela harmonia
e pela alegria. Quando a gente toma essa iniciativa, tudo ao nosso redor se transforma. Então, seja a paz que você busca ter, seja a alegria que você busca ser. Isso para mim foi uma das maiores sacadas que eu pude ter, porque agora eu consigo buscar essa paz que eu busquei em muitas situações, como eu já falei em outros vídeos, em melhorar o meu trabalho, em diminuir os desafios com os meus clientes, com os meus funcionários, nos meus relacionamentos, com os meus filhos, com o meu marido. Então hoje eu percebo que está tudo nas minhas mãos. Eu sou o meu maior poder. Eu sempre escolho entrar numa relação e discutir, olhar para aquilo como uma terceira pessoa, observando o que a Alessandra faria em um outro momento no passado e o que essa nova consciência que escolheu pela paz e pela harmonia consegue fazer. E é incrível porque eu consigo ficar mais receptiva, eu consigo observar mais a outra pessoa, me comunicar melhor com a outra pessoa, quando eu saio desse lugar tão pessoal, que é tão envolvida nos pensamentos e nos sentimentos. E tem uma outra ferramenta que eu queria trazer para vocês também, que é muito boa, que é uma ferramenta do Axis, que são as perguntas. As perguntas eu utilizo muito no meu dia. E a gente pode começar com uma pergunta básica no Axis, que é: como pode melhorar? É usada nas duas situações. Quando tudo está muito bem, e sempre pode melhorar, porque são infinitas as possibilidades, o Axis parte dessa premissa. Existem infinitas possibilidades, não é porque a gente não está tendo acesso a elas ou não está vendo, elas não estão chegando na nossa vivência que elas não existem, elas são infinitas para todas as situações. Então, quando a gente faz essa pergunta, a gente se conecta vibracionalmente com essa frequência de como pode melhorar, como as coisas podem ser mais incríveis, como as coisas podem me trazer aquilo que eu busco, mais paz, mais alegria, mais felicidade, mais prazer na vida. Então hoje eu convido vocês a testarem também essa ferramenta, como pode melhorar. E é muito interessante porque, de uma certa forma, a gente é criado para ser grato sem buscar por mais. Ah, tem tanta gente que não tem nem isso. Como assim eu posso pedir para melhorar? Tem até uma certa culpa. Como assim? Isso já é bom o suficiente. Eu preciso agradecer o que eu tenho. Uma coisa a gente precisa entender: o fato de você ter coisas maravilhosas não significa que você está tirando de uma outra pessoa. Isso é muito importante que a gente traga isso para a nossa consciência. Todos nós somos seres frequencionais, nós vibramos. Aquilo que chega até a gente é nossa responsabilidade. O que chega até mim é minha responsabilidade. O que chega para o outro é responsabilidade dele. Quando aquilo não estiver mais agradando, ele vai ter que buscar um caminho para trazer para a vida dele aquilo que verdadeiramente ele queira viver, experienciar. Então, a gente precisa ter isso muito claro. Você não vai tirar de ninguém algo que te traga mais prazer, mais alegria, mais amor, mais felicidade na sua vida. Então, por isso que a gente utiliza essa frase, e utilizando ela com muito entusiasmo, com muita alegria, com os olhos brilhando mesmo, de esperar que mais que existe que eu não estou vendo, né? O que mais é possível, que eu só estou vendo duas realidades, cadê as outras infinitas possibilidades? Universo, me conecte a elas, por favor, eu escolho agora vivenciar e ver e escolher novas coisas na minha vida. Incrível. E você pode utilizar também quando você está passando por uma situação que você não queira vivenciar mais. Então, algo desagradável. Então, essa pergunta, como pode melhorar, vai te conectar a essas infinitas possibilidades que provavelmente você não está vendo porque você nunca as vivenciou. Então, vou dar um exemplo. Se você não tem carro e se você andou de ônibus sempre, só que você olha na rua, você vê que além do ônibus existem carros. Você olha na rua e você vê que além de carros existem bicicletas, motocicletas. Você olha para o céu e você vê que tem aviões, helicópteros. Você vê que tem
jatinhos particulares. Então, existem infinitas possibilidades de transporte. Mas se você que nunca acessou nenhum outro transporte além do ônibus, quando eu falar para você como você vai para a praia, você vai falar de ônibus, porque essa é a realidade mais acessível para você no momento. Você nem se imagina chegar lá de helicóptero ou de um jatinho particular, que seja. Isso está muito longe da sua realidade, mas não significa que ela não exista. Essas outras realidades estão aí. E para muitas pessoas, elas são reais, são possíveis. É isso que eu digo das infinitas possibilidades. Só que às vezes a gente está tão no nosso mundo que essas outras possibilidades ficam invisíveis para a gente. Mas isso é totalmente possível. Você pode ganhar na Mega Sena hoje e amanhã ir de helicóptero para a praia. Essa é uma possibilidade, além de muitas outras possibilidades. Então, quando eu digo usar esta frase, como pode melhorar, para se conectar a essas possibilidades, a essas experiências que nunca fizeram parte da sua vida e que por isso você nem pensa nelas. Se hoje eu perguntar para você como você vai para a praia, você vai falar ou de ônibus ou no máximo arrumar uma carona com um amigo que tem um carro. É a possibilidade para você. É o que você vê como viável nesse momento. Eu acho que deu para compreender o que eu quis dizer quando a gente fala das infinitas possibilidades que no momento não são reais para a gente, mas estão lá, disponíveis. Então, essa frase, como pode melhorar, ela é muito boa para te levar para abrir a sua visão para essas outras possibilidades, essas outras experiências. Então, se você quiser viver isso, se você quiser testar isso, coloque em prática. Quando você estiver diante de um desafio, comece observando os seus pensamentos e pare eles. Não deixa, por mais que venha aquela sensação de que não, eu preciso ouvir tudo, porque eles estão me preparando, nós estamos elaborando aqui situações de como a gente vai sair disso. Pare. Opte pelo silêncio. Opte por parar ali esses pensamentos e essas emoções. Nem que seja uma única vez para você fazer um teste e ver onde isso vai dar. Quando de alguma forma você se sentir um pouco ansiosa, com medo ou triste, olhe para esses sentimentos. Perceba que pensamentos estão criando esses sentimentos em você. E escolha parar esses pensamentos novamente. Você também pode fechar os seus olhos, receber essa emoção, tristeza, ansiedade. Você pode acolher ela, saber que é a origem desses pensamentos que você de alguma forma deixou se desencadearem. Acolha então esses sentimentos também. Use também as frases. Use essa frase como pode melhorar. Depois eu vou trazer outras para vocês. Mas use com entonação de entusiasmo, com intenção de olhar para coisas novas, de viver coisas novas. E veja o que isso pode trazer de diferente na sua vida. Hoje meu convite para vocês é esse. Eu não sou a pessoa mais famosa do mundo, eu nem sou famosa. Eu não sou a pessoa mais rica do mundo. Eu tenho uma vida muito confortável, mas eu não sou milionária. Eu tenho um relacionamento que é o meu mesmo relacionamento há anos. Eu tenho os mesmos filhos, eu tenho a mesma empresa, eu tenho os mesmos desafios, eu tenho a mesma família, mas eu sou muito mais feliz hoje do que eu já fui um dia. E eu posso dizer que esse movimento foi interno. Eu não precisei mudar nada lá fora. Tudo continua igual, mas a minha percepção diante de tudo foi que mudou. A minha reação diante de cada desafio foi o que mudou. A minha intenção diante de cada situação que eu vou viver, de cada conversa num relacionamento com o marido, com o filho, com um amigo, diante de um cliente, diante de um funcionário, a minha intenção mudou. Então, o movimento é interno. E se você não está feliz com a sua vida, eu te convido a buscar por esse movimento, porque você pode transformar isso que não te agrada nesse momento. Eu sou Alessandra Veneroni, eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês
do meu processo de autoconhecimento. Eu sou uma estudiosa de lei da atração, física quântica, constelação familiar, em autoconhecimento. Eu venho aqui para dividir um pouquinho isso com vocês. E se isso fizer sentido, por favor, se inscreva no canal, curta esse vídeo e encaminhe para quem você acha que pode ser útil. Até mais!